quem fala muito que deve, fica devendo a si mesmo, sabe? E às vezes a gente se pega pensando nos nossos sonhos, nas nossas metas, e parece que estamos tão empolgados, mas ao mesmo tempo, será que estamos fazendo o que é necessário para alcançarmos ela? Porque uma coisa que eu tenho visto muito é que é muito fácil se perder nas palavras, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente quer, e esquecer das ações. Enquanto a gente conversa, eu vou desenhar um pouquinho, espero que não se importem, porque faz tempo que eu tô com vontade de desenhar, então enquanto a gente vai batendo um papo, eu vou desenhando. Uma coisa que eu tenho visto também é que as palavras, elas têm muito peso, né, na nossa vida. Elas podem nos motivar muitas vezes, mas também podem nos desmotivar, principalmente quando é vindo de terceiros, quando são palavras de não muito ajuda. A verdade é que quando falamos muito sem agir, a gente acaba criando muitas expectativas. Muitas dessas expectativas, inclusive, que a gente não consegue cumprir. E é isso que muitas vezes nos deixa em dívida com nós mesmos. E eu acho muito importante que às vezes a gente pare e faça uma pausa pra gente conseguir ver o que a gente tem falado muito ultimamente. O que a gente tem tanto falado pros outros que a gente quer e que a gente ainda não começou a fazer, que a gente ainda não sabe por onde começar. E isso pode ser literalmente qualquer coisa, um sonho, um projeto, ou até mesmo aquela mudança de hábito que a gente tanto quer, mas a gente não toma iniciativa. E a maior questão é parar e pensar o que você tem feito para tornar isso realidade. O que você tem feito para tornar essa meta mais próxima de você. A gente se prende tão aos outros, aos compromissos que nós temos com eles, e às vezes a gente só precisa parar e se perguntar se estamos sendo fiéis a nós mesmos, aos nossos compromissos, deixar um pouco de lado o que os outros querem, os desejos dos outros e manter o nosso mais à frente. Porque eu vejo que é muito comum, uma coisa que eu faço muito também, é deixar de lado as coisas que eu quero fazer para fazer o que os outros querem que eu faça. Que às vezes nem é tão importante para mim, é importante para o próximo. Não tô falando que devemos ignorar completamente o desejo do próximo, nem o que eles querem, mas é que às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, porque no final o nosso futuro só depende de nós mesmos, né? E não do que o próximo quer. É do que a gente quer, o que a gente se propõe a fazer. Voltando um pouco na questão das expectativas, quando criamos elas, a gente não cria só em nós mesmos, a gente cria também em relação aos outros, nas pessoas que estão ao nosso redor, o que é muito mais fácil de não ser cumprido. A gente não pode controlar o que eles fazem, mesmo que a gente queira muito que eles façam algo, acaba nem sempre saindo do jeito que a gente quer. E é aí que nos frustramos. Muitas vezes até nos sentimos cobrados de algo que a gente nem sequer começou a fazer. É que às vezes a gente tem tanto medo do fracasso que acabamos adiando o que a gente realmente quer fazer. Tem uma frase muito boa que eu não vou lembrar direito agora, mas é alguma coisa mais ou menos do tipo: muitas pessoas desistem pelo medo de fracassar do que realmente fracassa. Ou seja, a gente deixa de fazer uma coisa que a gente quer muito fazer por medo de não conseguir fazer ela. Ou seja, tá com medo? Vai com medo mesmo assim. Vale mais a pena do que ficar sem fazer nada, sem começar nada para conseguir as coisas que você quer. E algo bom para ter essa iniciativa é começar estabelecendo metas fáceis, pequenas metas. Porque a autodisciplina, por mais difícil que pareça, e não é muito importante nessas situações. Uma prática que eu gosto muito para alinhar minhas palavras com as minhas ações, além da visualização, que é quando você se imagina alcançando aquela meta, além da visualização, o que eu gosto muito de fazer é a escrita. Eu gosto bastante de escrever. É uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, além de ler e de desenhar. Quando eu não estou fazendo nenhuma dessas duas coisas, eu normalmente estou escrevendo. E uma das coisas que eu gosto muito de escrever é as minhas metas. Colocar como eu posso alcançar elas, o que eu posso começar fazendo. Porque é nesse começo que a gente se perde muito. A gente normalmente nunca sabe por onde começar, o que fazer, como alcançar aquilo. E é nesse comecinho que muitos desistem.
Por isso que eu gosto de escrever, porque me ajuda a entender melhor o que vai dar certo ou não, o que eu posso começar fazendo, o que eu sei que não vai dar resultado. Porque além de eu conseguir me organizar melhor quando eu tô escrevendo, alinhar todos os meus pensamentos em um quadradinho de escrita, eu sinto também que fica muito mais fácil. Exatamente por essa questão de ter ideias de como começar para alcançar aquilo que eu quero. Assim eu consigo ter uma direção. Não me sinto tão perdida na hora de começar as coisas, porque eu já escrevi tudo que eu podia, tudo que eu sabia para começar isso. Inclusive eu tenho um caderno próprio para isso, que eu posso fazer um vídeo só mostrando ele, porque eu acho que é uma coisa realmente relevante de todo mundo ter, para entender os próprios sentimentos também. Eu escrevo muito lá sobre coisas que eu sinto, porque para mim sempre foi muito difícil demonstrar essas coisas, entender o que eu sinto e por que sinto isso. Então esse caderno me ajudou bastante nessa questão também. Uma coisa que eu aprecio muito também é a questão do silêncio. Eu sei que o ser humano é um ser sociável, nós somos preparados para conversar com todo mundo a todo tempo, mas acho que é exatamente por isso, exatamente por estar nesse mundo onde tem tanta gente, onde tem tanto barulho, onde a todo momento está acontecendo alguma coisa, eu aprecio o silêncio. Eu acho que vale sim muito a pena ter momentos com seus amigos, ter momentos com seus familiares, namorado, namorada, mas eu acho também que é muito importante, muito significativo dar valor ao momento que a gente passa a sós também. Porque eu não sei pra vocês, mas em meio ao barulho do dia a dia, a vida movimentada, tudo que acontece à nossa volta, pra mim o silêncio pode ser um bom aliado. Porque eu acredito que é nesse espaço que a gente consegue entender o que a gente quer, escutar os nossos verdadeiros pensamentos, sabe? Ver que nem tudo tem a ver com o outro, e sim com o que a gente quer também, e não só as expectativas que eles criam pra nós. Claro que muita gente quer se encaixar a grupos na sociedade. Eu sentia bastante isso na escola. A gente quer sempre se encaixar em um grupinho, e às vezes por querer se encaixar, por não querer estar sozinho, ou por gostar das pessoas que estão à sua volta, ou do que essas pessoas nos trazem, a gente acaba não sendo nós mesmos. Ou até sendo, mas não completamente, mudando um pouco de nós para agradar eles. Tipo, eu gosto muito de estar sozinha. Minha bateria social é muito curta, acaba muito rápido. Quando eu tô em um lugar muito movimentado, muito cheio, vai bem rapidinho, principalmente quando eu tô com fome. Mas quando eu tô com um grupo de pessoas, eu sempre tento manter esse jeito mais sociável, mesmo que eu não seja assim a maioria do tempo, mesmo que eu não queira estar sendo assim naquele momento. Então eu sinto que esse momento mais a sós é exatamente sobre isso. Ver nossos desejos, o que agrada a gente, sem ter que agradar ninguém. Enfim, minha dica é: escrevam. Escrever ajuda muito a você entender as coisas que acontecem à sua volta, a você entender você mesmo também, principalmente, entender o que você gosta. Às vezes a gente está tão envolto no que a sociedade coloca para nós que a gente esquece do que a gente mesmo quer. Muitas vezes a gente nem pensa nisso, e quando a gente para refletir fica um pouco difícil. Eu vou mostrar para vocês meu desenho, pera. Ai, nem dá pra ver direito. Eu sempre gostei muito de água viva, e agora que eu vou completar meus 18 anos, eu acho que eu vou pedir de presente uma tatuagem delas. Mas é isso, no próximo vídeo eu vou tentar trazer essa mesma pegada com vocês, uma coisa mais conversa, sabe? Uma coisa mais sincera, não com o roteiro pronto. E uma coisa que eu gostei foi desenhar. Eu vou tentar trazer isso mais vezes, porque é algo que eu gosto bastante. E aí todo vídeo eu faço um desenho e mostro pra vocês no final. Acho que é uma boa.